Bom, então vamos aí iniciar nossa aula de sábado, né? Nossa aula matinal de sábado. É uma disciplina Processos Industriais. Essa disciplina, ela faz parte do programa de extensão universitário, né? E essa questão da extensão é por quê? Porque ela é uma disciplina que nós visamos tirar frutos dela e principalmente fazer com que o aluno tenha, então, uma antecipação do que o mercado de trabalho vai exigir de engenheiros, né? Engenheiros. Então, é muito importante essa conversa inicial que eu tive aí com vocês, procurando entender um pouquinho a expertise de cada um, né? Onde vocês aí apresentaram o que fazem, onde trabalham, né? Porque isso é muito útil até para que a gente possa estar utilizando os exemplos do dia a dia de vocês para estarem fazendo parte, né, da estruturação, né, da nossa disciplina. Por quê? Porque isso torna também mais lúdico, torna isso mais, entre aspas, digerível, né, para que vocês consigam ter a melhor performance aí durante o semestre. Bom, o professor de tempo em tempo vai dando um printzinho aqui na tela para estar registrando a presença de vocês, mas de igual forma também essa plataforma ela registra a hora que vocês entram e a hora que vocês saem, né? Então, só lembrando, isso é uma cadeira presencial, então vocês têm que ter no mínimo 75% de presença. Então, ao término do semestre, nós fazemos o que é a contabilidade do número de horas que cada aluno, né, contabilizou ao longo do semestre, e você tem que ter esse 75% de frequência, né? Tudo bem, tudo é justificável. O professor caiu na internet, olha, aqui está difícil, não consegui acessar hoje. Claro, a gente sempre tem, né, as nossas justificativas, mas, por favor, não me deixem sozinhos aqui no sábado, tá? É muito importante a presença de vocês, é muito importante que vocês, então, de certa forma, né, sejam aí os principal ator, né, na formação da competência e, principalmente, né, no desenvolvimento profissional de vocês. Ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, tá. Agora, vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Pessoal, a qualquer momento, vocês podem me chamar, tá? Vocês têm esse recurso aqui também de levantar a mãozinha, certo? Dá um barulhinho, caso alguém queira falar, né? Também, se a minha internet ficar ruim ou der alguma oscilada, porque é sábado, né? Sábado, normalmente, está todo mundo em casa e a galera, todo mundo quer usar a internet. Então, pode ser que dê algum probleminha, mas eu conto aí com a participação de vocês e a comunicação, no sentido de, professor, falhou, repete, e assim por diante. E lembrando que essas aulas todas vão ser gravadas e dentro de 48 horas vai ser postado na plataforma, ok? 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 Sim ou não? Ninguém fala? Todo mundo? Ok, prof. Valeu, isso aí, show. Obrigado, viu? Bom, vamos começar aqui, então, essa nossa breve apresentação. Ontem, então, o professor já enviou um convite para vocês, então nós temos já uma agenda criada. O Meet, o canal do Meet vai ser sempre o mesmo, então, todo sábado vocês vão só entrar, acessar. Hoje eu tive uma surpresa, já tinham alunos me esperando dentro da sala de aula. Vocês também podem usar essa sala para conversarem, baterem papo, tá? Utilizem, não deixem com que a pandemia torne vocês isolados. Eu acho que a gente tem que dar um jeito também de manter a nossa interatividade, manter a nossa
o nosso coleguismo, né? Então, a qualquer momento, por favor, participem, conversem, troquem, né, mensagens entre colegas, sejam bem-vindos, ok? Então, como eu falei para vocês, nossa disciplina de processos industriais, ela integra, então, o currículo novo, com a proposta de que essa disciplina entra dentro de um projeto de extensão integrada. Então, ele busca, essa disciplina vai buscar com que os alunos já interajam com o mercado de atuação, tá? E daí eu vou explicar um pouquinho como isso vai acontecer ao longo desse semestre, tá? Então, só para lembrá-los, a nossa plataforma de acesso mudou, né? Não é mais amarelinho, né? Lembrando que vocês, obviamente, para acessar, tem que usar o e-mail da Ubra. Lembra como é que era, né? Semestre passado prevalecia o amarelinho, agora mudou, tá um pouquinho mais clean, mudou um pouquinho a cor aqui. Acho que vocês devem ter percebido. Então, essa é a nossa primeira aula, tá? Falar um pouquinho sobre mim. O professor, então, tem esse e-mail institucional. Fico totalmente aberto à disposição para qualquer conversa, qualquer orientação, qualquer crítica, sugestão. Sou bem tranquilo, tá? Sou químico licenciado, engenheiro químico, tenho mestrado em engenharia dos materiais pelo programa de pós-graduação PPG em 3M, né, Minas, Metalurgia e Materiais, e ingressei no doutorado na engenharia da URGS, mas esse eu vou te ser bem sincero, que eu acho que até eu vou, na próximo semestre, acho que eu vou apagar, porque lá eu parei, não retomei, e enxergo que também não é o momento para dar continuidade, né? Mas, de igual forma, né, eu atuo não só como docente, então eu tenho, né, 50% aí da minha carga horária semanal eu ocupo com vocês, né, preparando conteúdo, né, ministrando as aulas, mas também eu atuo, né, com uma empresa que eu tenho, onde a gente, né, atua em tratamento de águas, como responsável técnico, como assistente, como assessor, onde eu atuo com implementação de processos industriais, né, gerenciamento de resíduos, orientação para reuso de águas, né, também na parte de inspeção e tratamento de águas de caldeira, na parte de síntese de produtos químicos, né, por exemplo, na área de saneantes, na área de cosméticos. Então, a gente tem aí uma vivência nessa área também de indústria da borracha, produtos químicos aplicados à borracha, a parte de tecnologias e insumos para tratamento de águas. Então, essa é um pouco, né, da minha atuação no dia a dia, dando assessoria para a empresa, né, dando assessoria para diferentes segmentos de atuação, onde envolvam a necessidade de conhecimento químico e de engenharia, tá? Também tenho experiência com projetos, com gestão da inovação, que é muito o que nós vamos trabalhar nesse semestre, tá? Vamos trabalhar com o termo inovação, não vamos, de uma certa forma, nos debatermos em cima das terminologias, em cima das definições, mas sim em como gerar inovação e como desenvolver temas para aplicar a realidade, né, do nosso dia a dia, do nosso dentro da nossa profissão. Também, né, atuo, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Química, né, sou conselheiro do CRQ e tenho aí já uma boa caminhada já em ensino, mais de 25 anos já dando aula para ensino superior, desde 2018 eu estou com vocês, e de indústria
21 anos já de atuação, tá bom? Muito bem. Só para lembrá-los, né, o COBEC, é o Congresso Brasileiro de Engenharia Química, esse ano ele sai, tá? Era para ter, na realidade, muitos congressos que eram para ter acontecido ano passado, eles acabaram não acontecendo. Então, um exemplo do COBEC, ele é um Congresso Brasileiro de Engenharia Química, assim como outros, ele viaja o Brasil. O ano passado era para ele estar aqui em Gramado. Ele acabou não acontecendo em virtude do Covid, e daí foi adiado para que ocorresse este ano. Era para acontecer agora em maio, mas em virtude da pandemia eles fizeram mais uma prorrogação para outubro, tá? Bom, daí a comissão já antecipou, mesmo que não dê para ocorrer presencialmente em outubro, o Congresso sairá de forma remota. Qual a importância do Congresso? Para você que é estudante, para você que está querendo aí cada vez mais entender como é a atuação da engenharia química, o Congresso é o espaço que tem para te entender linhas de pesquisa, para te ter contato com outros estudantes de outras universidades, professores de outras universidades. É a oportunidade que vocês, por exemplo, alunos que estejam elaborando o seu TCC, ou participem de pesquisa, que nem o professor não tem nenhuma linha de pesquisa dentro da universidade, mas eu tenho um acordo com meus alunos de TCC, que a gente sempre, no término do trabalho, a gente propõe o quê? Vamos fazer uma publicação, vamos elaborar um artigo, vamos participar de um congresso, vamos enviar para alguma revista, vamos fazer uma publicação. Que, para aqueles que quiserem ter uma continuidade acadêmica, a participação nesses eventos é muito importante, porque isso conta como publicação. Isso te ajuda na pontuação de um mestrado profissionalizante, de um doutorado. Então, o professor sempre procura participar, é bom, a gente se atualiza, a gente sempre descobre novidades, e é aquilo, a oportunidade de que ele ocorra este ano aqui em Gramado é grande, se o Covid deixar, porque há um ano atrás nós estávamos aí justificando de que, esse mês a gente vai ficar dessa forma, mas se Deus quiser, acho que até final de abril a gente retoma. Só que a gente entrou março aí com bandeira preta e, pelo visto, essa semana também vai ser preta, então tá bem crítico. Não sabemos aí o que vai ser o dia de amanhã. Então, vamos contar com o dia de hoje e vamos, obviamente, não podemos parar. Então, fico muito contente que vocês estejam trabalhando, que vocês estejam aí desenvolvendo as funções de vocês, mas é importante também estar planejando o futuro como vocês estão fazendo. Estão cursando um curso superior, mas é sempre importante estar se aprimorando, estar sempre buscando o algo a mais, para que vocês possam cada vez mais se diferenciar no mercado. Então, aqui é só acessar o linkzinho aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre inscrições e o que for. O professor também fica à disposição. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje, então? O professor vai apresentar a disciplina, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica da aula, como é que vai funcionar as avaliações, e depois nós vamos entrar dentro da inovação exploratória, vocês vão entender um pouquinho o que é essa inovação exploratória, e o professor vai, já hoje, vocês já vão ter uma atividade, que é elaborar templates, objetivando buscar informações do mercado do Rio Grande do Sul que tem a ver com o que nós poderemos propor de processos industriais para atenderem demandas de mercado. Então, um pouquinho de como isso vai acontecer, eu vou explicar ao longo da aula de hoje, tá? Então, vamos começar explicando um pouquinho sobre como é que vai funcionar, então, o nosso plano, tá? Então, vamos fazer uma problematização e diagnóstico territorial, vamos focar bem aqui no Rio Grande do Sul,
Vamos levantar informações com empresas e mercado das necessidades para o diagnóstico da situação-problema. Tá? Vai envolver muita investigação, tá? Essa disciplina, ela visa prepará-los para o PEI-2. O que é o PEI-2? É o projeto na indústria química e petroquímica, né? Então, essa disciplina de processos industriais é onde vocês vão, através de uma problematização, através de levantamento de informações e investigação, né, vocês, através da aplicação de ferramentas que são muito utilizadas na inovação e da expertise de vocês, vocês então vão estar gerando propostas de negócio, obviamente dentro da competência da engenharia química. E em cima dessa aplicação dessas ferramentas vão ser geradas ideias. Essas ideias, então, vão gerar soluções para os problemas que a gente diagnosticar. Vai ter prototipagem e modelagem, tá? Lembrando que isso é para nós testarmos as nossas soluções e, por fim, vamos estar entregando o quê? Um portfólio de negócios para a solução do que nós identificarmos como problemática, né? Essa problemática é o que nós vamos identificar de necessidades que podem ser supridas dentro da competência da engenharia química, que, por fim, né, vai ter uma banca no final desse semestre que vai estar avaliando a viabilidade socioeconômica e financeira do negócio proposto por vocês. É um pouco diferente, né? Confesso para vocês. Mas vocês vão perceber que, ao longo desse semestre, vocês vão crescer muito como engenheiros, como pessoas, tá, que podem ser empreendedores, né? Não só um empreendedor individual, mas um empreendedor corporativo, ou seja, pessoas que enxergam à frente, né? E essa é a proposta. Não só que o engenheiro termine a sua graduação como um profissional para atuar como funcionário numa empresa, mas como um profissional que termina a sua graduação e possa atuar no mercado de trabalho, não só como um funcionário, mas também como uma pessoa que tem habilidades para propor novos negócios, né, conseguir recursos e conseguir colocar isso em prática. Então, é isso que a gente busca através desse programa, através dessa disciplina, que é o primeiro PEI específico, que é aquele programa de extensão que vai ser aplicado já às competências de um engenheiro químico. Bom, essa é a visão da nossa plataforma, onde vai estar todo o nosso conteúdo disposto, tá? Show. Processos industriais, então tá aqui. Bom, como é que funciona aqui? Então, nós temos o nosso calendário. Aqui dentro do calendário, né, vocês podem pegar as datas, está tudo aqui, dentro do próprio site da Ubra, caso alguém queira tirar alguma dúvida. O nosso plano e o nosso programa de aula a aula também está disponível na plataforma, onde aqui fala um pouco sobre o que é a ementa da disciplina, o que nós vamos fazer, o que a gente espera, né, do engenheiro ou do estudante de engenharia no final dessa disciplina, através dessas competências, capacidade de realizar a problematização e diagnóstico territorial, gerar ideias com ferramentas, aplicar ferramentas que resultem em propostas de resolução de problemas, né, e, por fim, obviamente, né, aplicar isso na atuação da indústria química e petroquímica, né, de uma forma que o profissional consiga atuar, né, e liderar equipes multidisciplinares. Bom, o objetivo geral da disciplina é
gerar propostas de valor justificadas para o investimento em indústria química e petroquímica. Essa que é a ideia. Vocês vão ter que terminar esse semestre com propostas de valor para a indústria química e petroquímica. O que hoje nós temos disponível que entraria como possibilidades de investimento, né, e como, principalmente, como oportunidades de novos negócios. Muitas vezes a gente fica pensando, o que dá para o cara fazer de diferente? Eu vou empreender, mas como eu posso empreender? Né? O que seria uma ideia de negócio? Então, é nessa linha que a gente vai. Só que tu pensar o que fazer e não ter uma ferramenta que fomente isso, acaba ficando pensamentos ao vento. Então, a ideia é de nós estruturarmos isso de tal forma que vocês, num futuro breve, não só nessa disciplina, gerem respostas para os problemas identificados, mas que na atuação profissional de vocês também consigam vender essas ideias para futuros investidores, para pessoas que podem se tornar sócios, ou para ideias dentro de corporações que vocês hoje fazem parte. Então, mais de um aluno, trabalha em tal lugar, trabalha em tal lugar. Quais ideias de negócio podem estar sendo incorporadas hoje nesses modelos que vocês hoje atuam? Então, é um pouco disso que nós vamos estar conversando, ok? Bom, e aqui tem o nosso aula-aula, mais lá no final, os nossos encontros, as nossas aulas semipresenciais, tá? E aqui tem um pouquinho de cada uma das nossas aulas. Aqui eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar, então, a nossa aula no sábado. Então, nós vamos ter o primeiro momento, ele vai ser teórico, onde a gente vai discutir conceitos, apresentar temas e vamos estar desenvolvendo, né, condições para que vocês tenham uma compreensão sobre o que vai ser realizado. Então, nesse primeiro momento, ele é mais um aporte teórico, né, que o professor vai apresentar, então, esses temas, e no final desse primeiro momento, o professor vai propor uma leitura para que vocês tenham um aprofundamento melhor na teoria, mas daí não só com explanação, mas também com reflexão através da leitura. E, por fim, o professor vai instigar vocês através do TDE, que é no período de 1 hora que isso vai acontecer, para que vocês possam, então, estar através do conhecimento, aplicando essas competências, aplicando isso, onde vocês vão desenvolver as habilidades dentro da proposta. Obviamente que o professor vai estar avaliando, né, o quão hábil vocês foram para a realização da atividade, e também é muito importante que vocês tenham a atitude. A atitude que faz parte do quê? Não adianta eu propor a atividade e vocês não fazerem, né? Isso faz parte da avaliação, né? Essa avaliação o aluno, ao término do semestre, ele tem que ser o protagonista no processo de ensino, no processo de desenvolvimento da sua competência. Não é só com o professor falando que vocês vão conseguir se tornar um profissional de engenharia química. Vocês precisam aplicar os conhecimentos que foram passados, testando, né, o quão hábil vocês estão sendo para aquela atividade, mas para isso você tem que ter atitude. E a aplicação dessa habilidade, né, com atitude, com querer fazer, que a gente vai estar tendo o quê? Aquele profissional apto para atuar no mercado de trabalho. Né, que é principalmente o saber ser. Né? Vocês têm que saber o que um engenheiro químico, dentro da nossa modalidade, que é processos industriais, ele tem que fazer. Qual é a competência dele? Mas para isso ele tem que ter atitude. Né? Ele tem que entender que, a proposta é essa.
Vamos lá, pessoal, atitude para vocês trabalharem. Ah, professor, estou tentando, não estou conseguindo. O que nós podemos melhorar? O professor vai te ajudar, o professor vai te aconselhar, mas você tem que testar, você tem que se propor, você tem que, né, querer fazer. E, por fim, a gente vai ter, então, aquele profissional apto para estar atuando e realizando as atividades. Pessoal, essa semana eu fiquei triste. Por quê? Porque veio um ex-aluno conversar comigo, meio desiludido, né? Professor, eu queria tanto me formar, mas eu percebi que depois que eu me formei, o dia seguinte é igual ao dia anterior. E é isso, pessoal, tá? Não pensem que, eu quero fazer quanto mais cadeira eu fizer, melhor, logo eu vou me formar. Por que tu quer te formar tão rápido? Tu está precisando para assinar? Né? Aproveitem esse tempo de escola, que é aquele tempo que vocês têm para adquirir conhecimento, para se testarem, porque enquanto tu é estagiário, enquanto tu é estudante, tu não é enxergado ainda como um engenheiro. Né? Tu está apto a aprender e muitas vezes os outros profissionais enxergam em você muito mais potencial do que quando tu já é titulado como engenheiro. Engenheiro, qual é a tua experiência? Eu nunca trabalhei, não tenho experiência. Como é que tu vai ser enxergado pelo mercado de trabalho? Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, esse é o momento para vocês estarem se desafiando, mostrando para o que vieram, e contem conosco. Não adianta pensar que depois que a formatura vai ser uma mudança, uma virada de página. Não, às vezes isso se torna um martírio. Por quê? Porque tu acha que tudo que tu, durante a graduação, não fez, tu vai conseguir depois que estiver formado. Não é assim. A caminhada ela é progressiva. E a formatura é só mais uma etapa, né, que vai te ajudar, né, obviamente, em outras missões, mas que se tu não tiver compreendido quais são as tuas competências como engenheiro químico, não é a colação de grau que vai te tornar melhor, tá? Então, fica a dica aí para que vocês entendam, né, a importância do aula a aula, a importância de vocês estarem, então, bastante participativos. Bom, aqui também tem uma explicaçãozinha, forma geral, de como é que vai funcionar. Então, é 1h30, a gente começa a nossa aula às 9h até às 10h30. O professor vai ficar conversando com vocês, vai ficar apresentando o conteúdo em si, e daí vamos ter 30 minutos de uma reflexão, de uma maior, né, um maior questionamento interno, mas o professor também vai ficar conectado com vocês, porém, não vou ficar falando, mas se tiver dúvidas eu vou ficar, né, saciando aí, e daí nós entramos na hora final com a aplicação da prática, para testar habilidades, para eu enxergar a atitude para vocês resolverem aqueles problemas. Obviamente que o professor também vai ficar acompanhando vocês até meio-dia. Tá? Nesse meio tempo a gente vai fazer 15 minutos de intervalo também. Tá? Fiquem tranquilos, a gente vai ter um intervalinho. Mas em si é isso. Começa às 9h, vai até às 11h, tá? Com o professor aqui trabalhando o conteúdo, reforçando o conceito, reforçando teoria, dando o aporte teórico, e vocês vão ter 1h por sábado para vocês estarem testando as habilidades e conferindo se aquilo que foi proposto, né, de fato foi absorvido ou não. Todo início de aula tem um feedback da aula anterior, o professor vai dizer o que tem que melhorar, o que está ok, o que pode ser otimizado, até porque essa nossa disciplina tem uma responsabilidade muito grande, que é nós entregarmos propostas de valor para a sociedade. Tá? Então, essas propostas de valor, elas têm que ficar bem finalizadas, e o professor está aqui para ajudá-los nesse processo. E lembrando, né, que a disciplina ela é teórica, ela é presencial, então 75% de frequência, tá? E lembrando o seguinte, que até 48 horas úteis, depois eu posto a disciplina, essa aula teórica eu vou lá e posto
né, caso alguém não possa ter participado no dia, né, vai ter, então, condições de assistir a aula. O nosso endereço no Meet e qualquer dúvida, qualquer recado que vocês tenham sobre o conteúdo, sobre a disciplina, utilizem essa sala de interação. Vocês podem utilizar através do quê? Gravando uma mensagem, gravando um vídeo, escrevendo. Então, por favor, pessoal, não deixe de... por exemplo, professor, não apareci no print da turma, né? Eu não apareci, o que aconteceu? Pergunta lá, o espaço é aquele ali, tá? Eu sei que é muito comum a gente, às vezes, perder, né, alguma coisa, caiu a internet, então, vamos utilizar esse espaço para isso, ok? O que mais que nós temos aqui na plataforma? Bom, o bloco, aqui, então, as avaliações com as datas já pré-estipuladas, aqui, ó, de 29 de março a 5 de abril vai ser o primeiro relatório virtual. A objetiva que vocês vão ter vai ser dia 24 de abril, tá? E fecha dia 25. O AP2 também, da mesma forma, já tem as datas. E, por fim, em tese, as avaliações finais vão, ou seja, as bancas para essa disciplina, vão ser presenciais, mas isso é questionável em virtude da situação pandêmica. Mas vamos nos preparar para que seja presencial. Se não, vai ser na plataforma, bem tranquilo, com toda a segurança. Tá? Então, isso com o tempo a gente vai conversando, ok? E todo o conteúdo da primeira aula já está lançado aqui, e as demais sequências de aula, para que vocês saibam as datas certinho, o professor já disponibilizou para vocês. Então, é só vocês irem acessando aqui, que tranquilamente vocês vão conseguir ter noção aí de que pé nós estaremos, ok? Qualquer dúvida? Alguma dúvida com relação à plataforma, pessoal? Não? Sim ou não? Não? Sim? Não. Não? Ótimo. Obrigado pelo retorno. Então, tá, aqui a gente já falou. Lembrando que a média dessa disciplina é 7, currículo novo, AP1, 1,5, AP2, 2,5, avaliação semestral 6. Se não atingir média 7, tem mais uma avaliação final que equivale, né, a uma recuperação. Okay? Tá um pouquinho de barulho, tá atrapalhando o barulho? Só acho que está fazendo limpeza da rua aqui, deu uns ruidinhos aí, tá? Tranquilo? Tranquilo, prof. Tá ótimo. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês, então, o processo de inovação, tá? Por que é importante o processo de inovação? Porque é a partir daqui que vão vir as ideias, tá? Normalmente, como é que a gente trabalhava essa disciplina antes, tá? Essa disciplina antes, ela era trabalhada da seguinte forma, os alunos tinham que trazer uma ideia de negócio, mas muitas vezes o cara não tinha noção do que seria o negócio que ele ia desenvolver, né? Então, ele meio que penava para definir o que era, e aquilo ali, às vezes, meio que se tornava meio um martírio, né? Então, a nossa ideia é o quê? Bom, a gente vai focar em processo industrial, sim, mas a gente vai focar previamente, à medida que nós percebermos qual o mercado, qual o tipo de segmento que necessita de tais competências. Então, vou dar um exemplo. A gente falou há pouco aí sobre o DSIM, né? A obtenção de sulfato de alumínio, né? Pela colega que apresentou a empresa que ela trabalha. Então, vamos supor que uma das nossas ideias sejam de investir nessa área. Por quê? Porque a gente percebeu que tem mercado, que tem... Bom, quais são as operações que são envolvidas ali? Quais são os processos? Qual é a reação envolvida? O que a literatura nos traz sobre isso? Então,
engenheiro químico, para poder estar desenvolvendo esse tipo de processo, o que ele precisa enxergar? Qual é o benchmark que nós temos, né? Aonde esse processo é feito no mundo? Então, com base em todas essas informações, esses questionamentos, nós engenheiros temos que achar, são problematizações que a gente levanta e nós engenheiros temos que achar respostas. A gente tem que ter condições de ter uma conversa madura com potenciais investidores, com potenciais, né, empresários. Por quê? Porque está dentro da nossa responsabilidade dar uma resposta técnica. Essa é a nossa missão. Nós temos que ter respostas técnicas. É por isso que eles contratam engenheiros, porque eles têm condições de responder tecnicamente sobre assuntos N. Mas para isso, né, a gente precisa então entender, bom, mas o mercado precisa do quê? E aí entra a questão do processo de inovação. Quando eu trabalhei na Fiergs, então a gente tinha uma metodologia que a gente apresentava, né, para empresas, para indústrias, que é o quê? A definição de uma estratégia. Né? E como é que funciona para definir uma estratégia? O que é a estratégia? A estratégia é o ponto de partida para a inovação, é o ponto de partida para o que fazer. Né? Então, primeiro momento, a gente precisa o quê? Avaliar o que são forças de mudança, né? O que está... Eu vou te dar um exemplo, né? Hoje, alguém havia previsto a situação em que nós hoje vivemos, essa questão de pandemia, né? Será que alguém tinha já se antecipado? Sim, a gente via alguns filmes futuristas sobre proliferação de vírus, sobre algumas catástrofes, né? Mas, de uma certa forma, né, aquela empresa que à frente estava de uma visão de futuro dessas, é uma empresa que, quando ocorre, quando o futuro chega, entre aspas, ela vai estar melhor orientada. Então, em que envolve as forças de mudança? O processo, então, é a identificação e análise das forças de mudança com maior impacto e incerteza para o futuro da organização. O que se busca através de resultados? Incertezas cruciais caracterizadas, estrutura de cenários formados. Então, o enxergar para o futuro, lá no futuro, né, nós não vamos ter mais carros a combustão. Então, isso é uma incerteza. Por quê? Porque pode ser que no futuro ainda continuem carros a combustão, mas pode ser que não. E se não, o que é necessário fazer para que a gente chegue lá naquele futuro de uma forma estruturada? Então, a gente visualiza esse cenário com base nessa nossa percepção local, que essa é a nossa missão aqui dentro dessa disciplina, é ter uma visão local. Daí a próxima turma a gente vai ampliar um pouquinho mais a nossa visão, mas no primeiro momento a gente vai ver as oportunidades do nosso estado, vamos explorar o que nós temos aqui, dentro de forças de mudança, dentro de incertezas e coisas desse tipo. Quando a gente visualiza, então, cenários futuros, o que é o processo? É uma projeção de cenários futuros e análise de seus impactos, ameaças e oportunidades para a organização. Então, quais são os resultados? São diferentes cenários de evolução do contexto da organização, potenciais plataformas de crescimento para a organização. Então, o que nós podemos fazer para evoluir como organização, como empresa ou como negócio, né? E o que entra como oportunidades para investimento? Daí entra a questão da definição de vetores de inovação. Então, por exemplo, se foi percebido que não vai existir mais carros a combustão, o que nós precisamos fazer para suprir a necessidade da mobilidade das pessoas? Né? Então, não vai ter mais carro a combustão, mas e como que as pessoas vão se mover no futuro? Né? Daí entra a questão de nós definirmos essa necessidade, esse cenário futuro de mobilidade,
E daí entra a questão de definir o vetor de inovação. Bom, para resolver mobilidade, o que nós podemos ter? Motores elétricos, que não são a combustão, motores, né, movidos a energia eólica, a energia solar. Quais os outros tipos, né, de conceitos nós podemos utilizar para dar mobilidade para as pessoas? Né? Daí é que a gente então identifica, né, o processo envolve o quê? Identificação de vetores de inovação e consequente definição de estratégias que permitam a organização diferenciar-se a longo prazo. Então, o que tu vai seguir como norte? O que é o resultado? Um vetor de inovação, uma orientação, uma construção de estratégia alternativa e implicações, análise da robustez e adaptabilidade sobre os cenários. Né? Então, de que forma tu vai te portar frente a esse cenário futuro que tu identificou? E o que vai te ajudar a não desviar o foco? Por exemplo, se tu enxerga que não vão existir mais motor a combustão, então não adianta tu dar uma solução que vai envolver um tipo de mecânica, né, a combustão. Não, mas não é o combustível convencional, é o não. Vamos, né, não podemos fugir do nosso foco, porque senão tu começa a desviar. E por último, né, a estratégia de inovação, que o processo é o quê? O desenho detalhado da estratégia de inovação e dos caminhos requeridos para a construção do futuro ambicionado. Então, o que essa inovação vai tornar a tua organização no futuro? O que é o resultado? É um plano detalhado das áreas de desenvolvimento da inovação e competências requeridas. Bom, para você entender um pouquinho aonde leva a inovação exploratória, tem esse material da Shell, Cenários. Tá? A Shell, acho que muitos de vocês conhecem como uma empresa de combustível, né, que vende, aí a gente tem a colega aí que trabalha aí no setor da valida combustível, sabe que tem aí os postos Shell, né, que vendem os combustíveis. Só que a companhia Shell ela vai muito além disso. Então, hoje, né, a Shell ela não é mais uma empresa de combustível, mas ela é uma empresa de energia. Assim como a Petrobras também mudou um pouco o seu foco. Por quê? Porque tu não te limita ao petróleo, mas tu te limita a tudo que envolve energia. Então, através de uma inovação exploratória, a Shell criou cenários. Ela criou dois tipos de cenários. Tem um videozinho que a gente assiste, tá? Ele é um videozinho que eu vou deixar para vocês assistirem depois, tá? Mas ele é um vídeo bem bacana, onde ele mostra a visão de cenários em montanhas e também apresenta cenários em oceanos. Então, são duas possibilidades. Uma possibilidade é uma possibilidade onde tu vai ter, digamos assim, pressões sociais e políticas que vão estimular bloqueio, né, de interesses estabelecidos, e a gente vai crescendo aqui ano a ano, né? Alinhamento, reformas financeiras e econômicas mostram insuficientes para sustentar as altas taxas de crescimento, relação internacional dominada pelos Estados Unidos e China, combustíveis líquidos para picos de transporte rodoviário de passageiros a nível mundial. Então, eles vão apresentando algumas situações, por exemplo, até 2030, 50% da África já está urbanizada, né? Então, vão se apresentando como situações onde, né, o gás torna-se a espinha dorsal do sistema de energia, o gás natural como incremento ao biogás. Uma série de grandes economias emergem da armadilha da renda média e as tendências de crescimento global aumentam novamente. Então, a gente tem uma situação onde nós temos energias com base em combustíveis. Agora,
Quando tu vai para uma situação de oceano, né, tu parte para o quê? Uma linha onde tu também visualiza um crescimento, né, asiático, urbanização asiática em 50%, né, a população europeia inicia um declínio, desenvolvimento tecnológico estimulado por preços, mas atraso na política secundária. Ou seja, tu tem uma situação onde tu valoriza energias eólicas, energias renováveis, e outro, tu valoriza o que é um investimento, né, cada vez uma maior extração de petróleo, cada vez uma maior produção, né, onde o petróleo é o centro da energia, né, longo patamar de produção, consumo de petróleo. Então, o que mostra isto? Eu sou um empresário, né, eu sou um diretor que faço parte do grupo Shell. Então, eu tenho duas situações. Uma, as pessoas mudam, a gente vai ter uma situação onde a energia vai ser muito mais renovável, a gente vai, por exemplo, armazenar CO2 em poços para futura conversão desse CO2 a um gás combustível, ou seja, eu capturo o CO2 do ar, injeto no subsolo e esse CO2 vira uma matéria-prima futura de combustível, por quê? Porque o carbono está ali, né? E através de um processo químico, aquilo ali pode se virar metano, um outro elemento combustível futuro, né? Ou simplesmente eu continuo extraindo petróleo, continuo cada vez produzindo mais, cada vez, né, explorando mais o recurso da forma como ele se apresenta. Então, com base nessas duas situações, tu define, bom, se tender para o lado da energia renovável, o que nós, como empresa, estamos desenvolvendo? A gente tem investimento em energia eólica, nós temos investimento em carros a energia elétrica, né? Bom, isso vão gerar vetores de inovação, que vão orientar minhas equipes de trabalho. Bom, mas e se continuar a linha de produção? Então, o que eu tenho? Como que eu posso me tornar mais eficiente para produzir mais combustível? Né? Para questão de tornar mesmo um combustível fóssil menos poluente. Né? A pressão que os governos dão para cada vez menor para cada vez menor geração de CO2 na queima dos combustíveis. Como que eu posso me creditar desses carbonos? Então, quais as tecnologias vão ser necessárias para esse cenário? Então, essa inovação exploratória, ela te dá essa visão, né, abrangente, sistêmica, onde, por meio dessas definições para onde ir, né, nós definimos, então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio, então, é suprir as necessidades de, voltando lá naquele exemplo inicial, de por exemplo, não vão mais existir carros a combustão. Então, esse é o desafio. Então, como vamos resolver a mobilidade em um mundo sem recursos de locomoção a combustão? Frente a esse desafio, né, a gente aplica, então, uma percepção, né, diferente, aplicando ferramentas de inovação que, num primeiro momento, vão divergir para depois convergir, buscando quais são as tendências que a gente vai pesquisar. Qual é a competência-chave de um engenheiro químico? O que nós, dentro da nossa expertise, podemos atender às necessidades para suprir esse desafio? O que são ortodoxias? Né? A mobilidade, ela tem que se dar de que forma? Tem alguma ortodoxia? Por exemplo, não, aqui sempre foi feito assim.
né? Não tem como tu ir para fazer tal atividade, né, de uma forma, né, que não seja dessa, tu tem que fazer desse jeito. Isso é uma ortodoxia, né? Por exemplo, para mim fazer cálculo 2, eu tenho que fazer cálculo 1, né? Então, mas por quê? Não, porque tem que ser assim, tem pré-requisitos que tu tem que cumprir. Mas será que não tem como fazer isso diferente? Né? E aí entra a questão da aplicação de ferramentas de quebra de ortodoxias. Stakeholders Insights é o quê? O que o mercado pede? O que as pessoas que fazem parte do processo, né, gostariam? Como que nós podemos perceber e suprir essas necessidades? Como tornar melhor uma atividade? Isso entra dentro de Stakeholders Insights. Então, veja, isso são tudo ferramentas que nos geram, né, uma porção de ideias, né, e essas ideias compiladas podem se tornar propostas de valor para a solução. Né? E a solução pode ser o quê? A solução pode ser um negócio que vai ser desenvolvido, né, a partir de uma análise de tendências, a partir de uma orientação, né, para um futuro diferenciado. Então, quando tu, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples do celular, né? Hoje em dia, tem pessoas que não vivem sem o celular. Por exemplo, hoje pode ser que tenham pessoas assistindo a aula pelo celular. Mas, se a gente for olhar há 20 anos atrás, não vamos longe, vamos olhar para 2 anos atrás. Quantos de vocês esperavam estar tendo uma aula desse jeito? Né? Onde vocês têm horário, vocês estão sentados, vocês estão na casa de vocês, estão usando a internet. Né? Vamos dizer, quanto o mercado se preparou para ter tanta disponibilidade de dados na rede para que as pessoas em casa pudessem trabalhar, para que as pessoas em casa pudessem estudar. Então, aquela empresa que teve essa visão de futuro em ter mais rede distribuída, ter uma melhor capilaridade para distribuir a internet, quando entrou, né, essa situação da pandemia, ela conseguiu atender melhor os seus clientes e conseguiu aumentar o seu faturamento. Não vamos longe. Por exemplo, aqueles professores que estavam melhor, né, adaptados ao uso da ferramenta virtual, já no primeiro dia de pandemia, eles já conseguiram conversar com os alunos, já conseguiram, né, estabelecer uma comunicação, já conseguiram com que o processo, né, educacional acontecesse. Mas quantos outros professores ficaram apanhando e não conseguiram evoluir? Né? Por quê? Por causa que estavam despreparados, ou seja, jamais imaginaram, né, que teriam que ser obrigados a trabalhar, a interagir com uma máquina. Então, isso é a visão de futuro. Tu tendo uma visão de futuro, tu tens que definir como que tu vai atender essas necessidades. Né? Então, por fim, qual é a grande entrega que a gente vai ter ao final desse semestre? Nós vamos ter uma validação das premissas de oportunidades, através do quê? De propostas de valor que poderão ser, então, implementadas no PI2, que é quando, vou dar um exemplo, bom, a gente definiu que uma grande oportunidade é produzir saquê a partir de arroz. Por quê? Porque a gente identificou que não tem nenhuma indústria na região, blá, blá, blá. Bom, e para nós tornarmos como é que se faz uma fábrica de saquê? Quais as competências que nós, engenheiros químicos, temos que desenvolver? E para abrir uma fábrica dessas, a gente vai passar por qual regulamentação? Ambiental, regulação sanitária, né?
regulação em termos de conselho de classe. Qual é o ponto de equilíbrio para nós produzirmos de forma rentável esse produto? Então, esse desenvolvimento vai ser o tornar real essa nossa proposta de valor, vai ser parte, então, do PI2, que é quando nós vamos, de fato, transformar essa nossa visão de negócio em algo mais palpável. Vamos fazer plano de prevenção contra incêndio, vamos fazer layout de fábrica, vamos definir o número de funcionários, vamos definir equipamentos, ou seja, mas para chegar a isso, primeiro, qual é a nossa proposta de valor? Será que alguém vai acreditar nessa nossa proposta? Por exemplo, ninguém quer produzir saquê no Estado, ninguém tem interesse nisso. Será que vale a pena a gente ter todo esse trabalho para algo que não vai ser aplicado? Então, é dentro dessa linha que essa disciplina PI1 vai nos levar a identificar propostas e fundamentar essas propostas, né, dando uma resposta socioeconômica, né, e socialmente aplicável. Ok? Bom, nesse link aqui, o professor já disponibilizou para vocês alguns templates exploratórios. Eu vou chamar de templates exploratórios. Eles vão te trazer algumas ideias, algumas tendências, né? Por exemplo, esse material aqui, a gente retirou ele, tá, da Gerdau. Então, a Gerdau, da mesma forma como a gente viu a aplicação dessas etapas do processo, a Gerdau, então, ela incentivou os seus funcionários a pensarem no futuro. E dentro dessas, digamos assim, dessas tendências, uma delas entra a questão da regulação, né, que é uma tendência regulatória, onde nós vamos ter o quê? Leis que definem cada vez mais que o ar tem que ser menos poluído. Então, leis federais que estabelecem, por exemplo, aqui, através do Congresso, desde 1970, de que o ar ele deve ter cada vez menos poluição. Então, mostra, né, a geração de indústrias, né? Então, existe uma tendência que, com o tempo, essa geração ela vai cair. Então, aqui mostra uma breve descrição do que é essa tendência, qual é o enquadramento que ela está. É uma tendência porque a gente percebe que as leis estão caminhando nesse sentido, né? E qual o exemplo que nós temos para que essa aplicação se torne, né, mais envolvente. Por exemplo, existe um plano, né, para envolvendo os fabricantes de motores e carros para que seus carros poluam cada vez menos. Então, isso é um exemplo de uma aplicação prática de fabricantes de veículos e motores que cada vez menos geram motores que, por exemplo, eles são motores que geram menos poluição por quilômetro rodado. Então, isso, por que eles têm que fazer isso? Porque se eles não fizerem isso como fabricantes de motores e automóveis, eles não vão conseguir vender os carros. Outro exemplo, né, é tornar os carros mais eficientes, né? Então, as corporações buscam com que seus carros aumentem a eficiência no consumo dos seus combustíveis, ou seja, rodem mais com menos. Então, aqui fala da questão da regulação, né, onde foi implementado
a questão da economia de combustível, não só em carros, mas também em light trucks, que seriam o quê? As caminhonetes, os utilitários. Então, onde existe uma definição de milhas por galão, ou seja, que equivale aqui para nós a quilômetros rodados por litro. E aqui tem alguns exemplos, né, de alguns programas, né, que são executados por empresas que buscam o que? Essas economias. Aqui teríamos uma outra tecnologia que tu vê que acaba conversando, que são o quê? Veículos híbridos, que são veículos que não só utilizam o combustível fóssil, mas também têm componentes de energia renovável, como os elétricos. Então, aqui tu descreve brevemente o que é essa tendência, e aqui tu já identifica alguns exemplos de aplicação. Aqui, por exemplo, obviamente, se tu quer ter algo mais eficiente, tu também vai ter o quê? Carros com menor massa. E daí é que a gente pega, por exemplo, né, o exemplo da Gerdau, no caso, que é uma empresa que produz aço, isso é ruim para eles. Por quê? Porque se o carro vai reduzir a sua massa, isso quer dizer o quê? Que o meu principal produto, que é o aço, vai ser vendido, vai ser menos vendido. Mas o que eu posso, daí eu estou pensando na inovação, o que eu posso fazer para que o meu aço seja mais resistente, mesmo em menor espessura? Tem alguma liga que eu possa fazer? Então, são a descrição do que indica a tendência, né? No caso, isso aqui é uma tendência econômica, né? E aqui um exemplo de aplicação. Outra questão aqui, a questão da volatilidade de preços, né, das matérias-primas. Por exemplo, oscilações, e isso a gente percebeu bem do ano passado para esse. Então, no início da pandemia do ano passado, por exemplo, os preços, num primeiro momento, eles baixaram, né? Daí o que aconteceu? Muitos fabricantes, até em virtude da pandemia, pararam de produzir. Por quê? Porque não tinham condições seguras de produção, porque ocorreu uma desestabilização, né, da forma de trabalho, e muitos também pararam de produzir porque, não, a esse preço não vale a pena produzir. E isso fez com que ocorresse o quê? Uma falta de tais insumos básicos do mercado. Não vamos longe. A própria Gerdau aqui não, a General Motors de Gravataí, vai estar nos próximos 3 meses sem produção porque está faltando componentes eletrônicos. Então, de alguma forma, né, isso vai fazer com que o preço do componente eletrônico suba. Né? Mas por que isso? Por causa de fatores... podem ser pandêmicos ou pode ser também por uma questão de volatilidade nos preços. Né? Quem diz, por exemplo, que essa situação pandêmica também não se originou em virtude de um momento em que cada vez se queria maior crescimento, né? Talvez os grandes produtores de materiais do mundo estavam com seus digamos assim, a sua situação produtiva em colapso, né? Trabalhadores com carga horária elevada, onde, de repente, uma situação pandêmica faz com que todos os conceitos que se tinham de crescimento mudam. Né? A saúde acaba se tornando prioritária e muda toda uma concepção de futuro. Né? Então, o quanto isso prejudica em termos de tendências e em termos de economia. Né? A questão da triple bottom line, o que é isso aqui? Então, são linhas de investimento onde tu carrega a questão da sustentabilidade. Né? Então, o que é
socialmente, financeiramente e ambientalmente correto. Então, a gente percebe, por exemplo, né, em termos de emissão de gás carbônico, um exemplo aplicável, que um carro em 2007, ele gastava 164 gramas por quilômetro, ele emitia de gás carbônico, hoje ele emite 95 gramas por quilômetro. Né? Daí tem aquele escândalo que deu da Volkswagen, que era aquelas caminhonetes que, né, tinha um sensor de emissão de CO2, que os caras, a engenharia lá fez um esquema no chip onde a geração de CO2 indicava um valor e, na realidade, era muito maior. Então, por quê? Porque eu sou um consumidor. Né? Por exemplo, eu posso optar por algo que é mais eficiente. Por exemplo, eu vou comprar uma geladeira. Eu vou olhar a classificação dela, A, B, C, D ou E. Eu vou querer, quanto mais econômica ela for, melhor. Às vezes até eu pago um pouco a mais, mas o meu objetivo é que ela me gaste menos energia. Um carro, a mesma coisa. Né? Não adianta hoje eu querer comprar um utilitário, um carro, por exemplo, ele é bonito e tudo, mas, pô, ele roda 10 quilômetros por litro. Né? Ao preço que está a gasolina, será que vale a pena? Ou às vezes é uma questão ambiental mesmo. Né? Eu opto por utilizar algo que não seja tão, né, que não gere tanta poluição. Então, tem fatores. Então, aqui a gente vai estar olhando sempre para a tríplice da sustentabilidade. É financeiro, social e econômico. E ambiental, desculpa. E daí existem, por exemplo, Dow Jones, que é bolsa de valores, então tem certos produtos que são valorizados na bolsa por serem trabalharem com sustainability indexes. Né? Isso faz com que as ações de empresas que investem nesse tipo de triple bottom se saiam melhor. A eficiência energética é um imperativo, né? Então essa é uma outra tendência, não adianta tu criar algo que não seja eficiente, e isso se aplica de que forma dentro da indústria química, né? Por exemplo, eu vou ter um processo que me dá rendimento baixo, né? Eu vou ter um processo que me produz um produto que precisa de 3 dias para ficar sedimentando, vamos dar um exemplo, né, produzir um sulfato de alumínio, como eu posso fazer para acelerar esse processo de sedimentação? Para quê? Para baixar o meu custo produtivo, ou como a colega estava falando de tintas, hoje eu tenho um processo que demora às vezes 48 horas para poder criar uma suspensão estável, que é uma tinta X. Como que eu posso fazer isso em 6 horas? Isso torna o meu processo com maior eficiência energética ou maior eficiência em termos de tempo de produção. Né? E, por último, uma última tendência em termos de negócio, que são a produção em célula, né? Onde tu sai daquela linha fordista de produção, onde tu produzia em massa pneus, produzia em massa chassis, produzia em massa certos componentes, e aquilo entrava dentro de uma linha de produção. Não, a gente pode trabalhar em células e avaliar através de células de uma forma mais dinâmica o processo produtivo, né, fazendo com que a gente trabalhe mais com uma produção puxada do que uma produção empurrada. Então, são conceitos, né, que daí a gente acaba... E aí que entra a questão, né, pessoal, da multi-áreas, né? A gente tem que ser multidisciplinar quando a gente pensa num projeto. Então, é engenharia de produção? Sim, mas em algum momento vocês, engenheiros químicos, vão cair dentro de uma produção. E essa percepção vocês têm que ter, porque vocês vão ser engenheiros. Né? Para entender um pouquinho agora sobre indústria química, eu já estou quase finalizando aqui, tá, pessoal?
vou passar aí uns minutinhos, mas a indústria química mundial, né, até a última década do século XX, ela era dominada, né, pela Alemanha, Japão e Estados Unidos. Mas a gente percebe que a partir do ano de 2007, 2008, a produção da China cresceu muito. Então, o que eles fizeram para que essa produção aumentasse muito? A gente sabe que a China é um país onde, né, a indústria não é 100% de uma multinacional, mas metade da empresa é chinesa e a outra metade pertence aos investidores. Mas o que tu tem vantagens e desvantagens dentro desse modelo, né? A vantagem é que, como uma empresa que parte do governo, né, isso faz com que, por exemplo, um país como a China, a gente não tenha as leis trabalhistas que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje aqui no Brasil, dependendo da profissão, tu trabalha 6 horas, dependendo da profissão, tu trabalha 8 horas, e tu tem que ter um número X de horas de descanso. Por exemplo, na China, um trabalhador, um operário, ele trabalha 12 horas e folga 12 horas por dia e folga um dia na semana. Aqui no Brasil, a gente trabalha aí 48 horas por semana, né? E daí vamos ver, tu trabalhando 12 vezes 6, enquanto na China o cara trabalha 72 horas por semana, né? Menos as nossas 48, um dia a mais eles trabalham que nós. Um dia de 24 horas, né? Não estou dizendo um dia de 8, um dia de 24 horas. Dividido por 8, eles trabalham 3 dias úteis a mais do que um brasileiro. Como é que o preço deles não vai ser melhor? Né? Então, aí começa a gente também a entender que muitas vezes a gente tentar combater com commodity, que é o que é produzir, né, algo que é uma commodity, que tem um preço definido pela bolsa, nem sempre é vantajoso. E aí que entra a questão, se tu extrai certas commodities, tu vai ter que vender a preços comoditizados. E um preço comoditizado, ele passa por uma produção mais efetiva, mais barata. Então, onde tu tem uma mão de obra, entre aspas, escrava, porque trabalha mais do que o teu país admite como saudável, não tem como tu querer comparar preços, né? E aqui mostra que em 2010, foi o dado que eu consegui, o Brasil era um país que faturava na indústria química 130 milhões, enquanto a China faturava 900 milhões. Né? E aqui a gente tem as maiores indústrias químicas entre 2009 e 2012, e lá aparece a Braskem, né, na 21ª posição, e daí a gente tem grupos como o BASF, né, Dow Chemical, né, se eu não me engano, a PPG Dow, não é, Eduarda? Oi, prof. Pode repetir a pergunta? Desculpa, não prestei atenção. A PPG Dow é do POM. A PPG que tu trabalha é qual grupo? Eu acho que não é do grupo do POM. Não, Eu acho que é desvinculado do PPG. não é Dow Chemical também. Não. A PPG é um grupo único, eles não têm ligação com esse grupo da DuPont nem com a Dow. Não. Porque eu me lembro que era a Renner, daí quem comprou a Renner foi a DuPont, né? E daí, Sim, teve essa transição, mas daí quando foi trocado da DuPont para PPG, não manteve do grupo DuPont. mas obrigado, Eduardo, mas isso mostra um pouquinho de que linha que a gente fala. Às vezes o crescimento também das posições se dá por aquisições de empresas locais, né? Que isso também pode ser um grande negócio para nós, engenheiros químicos. Se tu fizer bem feito algo
aqui no Brasil, né, que tu conhece as rotinas, tu conhece as pessoas, isso pode se tornar um diferencial visto lá fora, que se uma empresa A, B ou C entende que aquele segmento é estratégico no Brasil, eles fazem a incorporação da tua empresa. Isso pode ser bom para ti, como profissional, né? Tem também as questões sociais, muitas vezes eles compram a empresa para fechar, né? Mas são tudo questões a serem analisadas, né? Onde nós, engenheiros químicos, nos colocamos num patamar diferenciado. A gente não está sendo um mero funcionário, um mero serviçal. A gente tem uma visão muito mais estratégica. E é isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Daí que a gente tem, né, empresas aí como Petrobras, dentro das maiores indústrias químicas do Brasil, entra também, sim, JBS Biodiesel, né? Entra empresa do Vale, que é a extração de mineração, sim, entra BRF Alimentos, por quê? Porque é uma área de trabalho que nós, engenheiros químicos, atuamos muito na parte de utilidades, na parte de geração de frio, né? É uma área que nós acabamos atuando. A Ultra, que entra a parte de energia, combustíveis. Braskem, né? Não teria como não, que é a maior empresa dentro do setor químico, né? Eles atuam na cadeia petroquímica muito forte, né? Gerdau, aço, né? CSN, que é equivalente a Vale. E onde é que entram os domínios de um químico, né? Os domínios da engenharia química, que daí entra um pouquinho dentro da nossa competência, né? Então, qual é a nossa competência-chave? Então, o que se espera desta disciplina? Que nós consigamos entender um diagrama de fabricação, né? Por exemplo, seja um diagrama simplista, como de tratamento de água, né? Onde a gente pode fazer vamos fazer alguns exercícios para percepção de, por exemplo, essa ETA, né, se ela for funcionar durante tantas horas, durante tantos dias, com essas informações, tem como nós tirarmos os consumos? Né? Ou se a gente olhar para uma planta de produção de ácido sulfúrico, da mesma forma, quais as operações envolvidas, né? Você, como engenheiro químico, se tu entende que uma das necessidades é o desenvolvimento de uma empresa para a produção de ácido sulfúrico, que faz falta, vou dar um exemplo, a Decim ali entende que se hoje eles produzem sulfato de alumínio, não, mas a gente quer verticalizar a produção. Então, a gente também quer produzir ácido sulfúrico a partir de pirita, né? Bom, como tu vai fazer isso? Tu vai precisar do engenheiro químico, tu vai precisar de projetos, né? Tu vai precisar de pessoas pensando em cima desse processo. Né? Então, quais as operações, quais os processos vão estar envolvidos nisso? Né? Cabe, então, a nós, engenheiros químicos, investigar novos processos, tendo em vista o estabelecimento dos diagramas de fabricação funcional, quantificar esses diagramas de fabricação, tá? Dimensionar vazão, energia, né, em função da capacidade da produção fixada, implantar fisicamente uma instalação industrial, transformando esse esquema gráfico, né, de um diagrama de fabricação em um conjunto de peças e equipamentos, definir detalhes de reator, definir, né, detalhes de tubulação, tudo isso faz parte da nossa missão, avaliar o custo de produção, né, partir essa planta, ter essa capacidade de partir essa planta, né, conduzir o trabalho, muito embora a gente trabalhe pouca gestão durante a nossa graduação, mas é uma das missões do engenheiro, né, ser um grande gestor, né, orientar técnicos, orientar operadores para tirar maior produtividade, para obter melhores resultados socioeconômicos e ambientais, faz parte da nossa missão.
lembrando, né, que, obviamente, para que a gente exerça essas competências, quem é que nos dá essa condição? São os conselhos de classe. Para isso, a gente precisa ser registrado. Então, dependendo da área da nossa indústria, a gente pode tanto ser registrado pelo CRQ quanto pelo CREA. Né? No caso, eu, como prestador de serviço, eu sou registrado tanto no Conselho Regional de Química quanto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu pago os dois, pago, mas através dos dois retorna esse investimento para mim. Né? Para mim isso é importante, para mim isso é muito válido. Tem atividades que eu faço, um projeto de uma estação, é muito mais cara da engenharia, vai ser muito mais fiscalizado pelo CREA. Então, para isso, eu faço a emissão de uma RT via CREA. Agora, é uma indústria de saneantes, onde eu sou responsável técnico pelo processo de produção de saneantes. Aqui eu vou ser fiscalizado pelo CRQ. Então, eu vou precisar do registro no CRQ, porque é um processo químico. Não que o CREA também não me dê, ele me dá, mas é uma questão de não causar problema para o meu cliente. Quem vai te visitar? Tu é meu cliente. Quem vai te visitar? Quem te visita? É o CREA ou o CRQ? Ah, quem me visita é o CRQ. Então, eu tenho a solução para ti. Quem te visita é o CREA, eu também tenho a solução. Então, quando a gente fala em prestação de serviço, vou dar um exemplo da Petrobras. Petrobras tem áreas que ela é almejada pelo CREA, tem áreas que é almejada pelo CRQ. Então, quando a gente tiver uma fiscalização, o que a gente não pode causar é problema para o nosso cliente, mas sim dar a solução. Então, o que tu precisa? Né? Eu preciso disso. Então, eu tenho a solução. Vou fazer um PPCI, por exemplo, Plano de Prevenção contra Incêndio da minha empresa. Normalmente, os bombeiros, eles pedem o quê? Uma RT. Né? Então, adianta eu chegar com uma FT? Eu posso emitir uma FT pelo CRQ, mas isso vai ser questionável pelo Corpo de Bombeiros. Então, eu vou estar ajudando o meu cliente, travando o processo dele nos bombeiros? Não, eu não vou estar ajudando. Então, eu emito logo um PPCI via o CREA e eu vou só dar a solução. Então, dentro disso, pessoal, a nossa disciplina vai trazer muito esse olhar, esse questionamento, essa visão, então, ampla do que é nós, como engenheiros químicos, atuando dentro de uma realidade. Tá? Então, vamos em busca do orientador estratégico para o desenvolvimento de novos negócios. Então, desculpem, pessoal, eu passei um pouquinho aí da minha carga horária, tá? Mas o que fica para vocês fazerem agora, então? O professor postou aqui, tá? A gente já vai fazer nosso intervalo. O professor postou aqui dentro da primeira aula, eu postei esse material 1, que é um caderno de resultados do 7º Congresso de Inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E eu também coloquei aqui o link, tá, dos templates. Tá? Então, o que é os templates? Aqueles que eu já apresentei para vocês. E aqui tem o modelo de template. Tá? Vocês podem, né, obviamente, né, baixar esse modelo e eu vou querer que vocês, né, desenvolvam o template. Só que assim, ó, quando vocês forem usar o modelo, se vocês usarem aqui, vocês só modifiquem o nome aqui, ó. Tá? Só modifiquem o nome aqui, ó. Coloquem o nomezinho de vocês aqui e façam a descrição, deem os exemplos, se tiver algum gráficozinho, vocês coloquem. Esse preenchimento aqui o professor faz depois, tá? Mas o que vocês vão escrever nesses templates, tá? E daí vocês vão salvando aqui dentro mesmo, ó. A gente tem do 1 ao 8, daí no mínimo cada um de vocês gerem mais um template, tá? Com base no quê? Com base em tudo que nós conversamos,
tá? E com base, tá, na leitura desse resultados do Congresso de Inovação, então, o que dentro dos resultados desse congresso aparecem como tendências? E o professor também aqui, ó, indicadores agropecuários do Estado. Então, por exemplo, dentro desses indicadores agropecuários, ó, dentro dessas linhas de produção que existe aqui no Rio Grande do Sul, o que dentro da agricultura, dentro da pecuária e da silvicultura, por exemplo, dentro da linha da agricultura, culturas perenes, temporárias, vamos pegar uma temporária, o que alho, amendoim, arroz, dessas matérias-primas ou desses produtos, como eu posso fazer para agregar valor? E aí a gente começa a olhar tendências. Quais são as tendências que nós temos para produção de soja? Será que se eu vender a saca de soja, como soja, eu tenho um preço. Se eu extraio o óleo, a proteína, eu estou envolvendo processos químicos. Esse óleo, essa proteína, esse bagaço, quais as aplicações que eu posso dar para isso? Muda o valor de venda? Com óleo, o que eu posso fazer com esse óleo? Eu não posso hidrogenar esse óleo e com esse óleo hidrogenado eu posso produzir margarina, eu posso produzir gordura hidrogenada. O que mais eu posso fazer com esse óleo? Fazer biodiesel? Ou seja, enxerguem para oportunidades em termos de visão de tendências. O que nós podemos tirar? Então, essa é a leitura que vocês vão fazer, e o TDE é vocês elaborarem, no mínimo, um template. Ok? Maurício, então o template ele tem que ser necessariamente dessa área agropecuária que tu falou. Não pode ser de outra área, de outro assunto. Pode ser, tá. Por isso que eu dei 2 materiais para vocês lerem, né? Eu coloquei tanto um material do 7º Congresso, que aqui vão aparecer tendências de indústria, mas também estou apresentando para vocês indicadores agropecuários, para que vocês tenham foco também, né? Vou te dar um exemplo. Eu vou partir para uma linha tal, mas essa linha tem a ver com a engenharia química. Será que a gente consegue, com engenharia química, achar uma resposta? Não, mas isso é uma tendência muito forte. Beleza, vamos lá. A gente está aqui para, no mínimo, você tem que produzir um template. Agora, se vocês vão fazer 2, 3 ou 4, do quão comprometido vocês estão com o processo. É aquilo que eu falei, depende da atitude de vocês, tá? Bom, então assim, como é que funciona agora? O professor vai ficar aqui, quietinho, tá? Vou parar de falar, vou parar a gravação também.